Pessoal, quando eu tenho uma desigualdade dessa aqui, ó, a elevado a x maior que a elevado a y. Se esse a, que é a minha base, ele for um número entre 0 e 1, isso aqui quer dizer que a minha função exponencial ela é uma função decrescente. Isso quer dizer que à medida em que o valor do domínio aumenta, a imagem vai diminuindo. Isso quer dizer que tem que haver uma inversão. À medida que os valores do x aumentam, os valores do y diminuem. Domínio e imagem, tá? Bom, mas o que é que nós temos que saber na prática para resolver as questões? Que quando nós temos bases sendo números entre 0 e 1, numa inequação exponencial, eu cancelo as bases, tá? Mas aí eu pego esse sinalzinho da desigualdade e eu mudo, eu troco, ele deixa de ser maior e passa a ser menor. Aí eu não vou dizer então que o x vai ser maior que o y, eu vou dizer que o x tem que ser menor que o y. Eu trabalho só com os expoentes e mudo o sentido da desigualdade. Em contrapartida, se a minha base for um valor maior do que 1, aí isso quer dizer que a função exponencial ela vai ser crescente. Então, quanto maior for o valor do domínio, menor vai ser o valor da imagem. Isso quer dizer, então, que quando você cancelar aqui as bases, não vai precisar haver inversão desse sinal. Esse sinal aqui que é de maior, ele continua sendo um sinalzinho de maior. E aí você trabalha só com os expoentes, ó. Vai ficar x maior do que y. Beleza? Então, sabendo disso aqui, a gente faz agora bem rapidinho a questão 11. Ó. Na questão 11, a gente tem uma inequaçãozinha exponencial. Ele me diz que 1 meio elevado a x menos 3 é para ser menor ou igual a 1 quarto. Bom, primeiro você pode reescrever a expressão assim, ó. Você pode dizer que 1 meio elevado a x menos 3 deve ser menor ou igual a 1 quarto, mais 1 quarto é 1 meio elevado ao quadrado. Olha como fica aí na equação. Se as bases agora estão iguais, eu posso fazer o que com elas? Eu vou cancelar. Só que eu devo lembrar que 1 meio é a mesma coisa que 0,5. E 0,5 é um número entre 0 e 1. Ó. É um número maior do que 0 e menor do que 1. E quando o número está entre 0 e 1, que eu corto as bases, eu tenho que fazer o que com o sinalzinho da desigualdade? Eu tenho que inverter. Então isso quer dizer que esse meu sinalzinho de menor ou igual, ele vai ter que ser invertido. Ele vai passar a ser um sinal como maior ou igual. Tá? Aí é só você continuar normalmente aí na equação. Vai ficar o expoente aqui, que é x menos 3, tendo que ser um número maior ou igual a 2. Ó. Aí eu vou pegar esse menos 3 e vou passar para o outro lado. Como ele está com menos, ele vai positivo. Então, x terá que ser um número maior ou igual a 2 mais 3. Então, x terá que ser maior ou igual a 5. Ó. E quando um número tem que ser maior ou igual a 5, o intervalo que representa ele é um intervalo fechado de 5 até mais infinito. Isso aqui quer dizer que eu vou pegar todos os números do 5 até o infinito. Essa barrinha, aqui, esse colchete aqui, quer dizer que o 5 faz parte do intervalo. Tem que ser um número maior ou igual a 5. Tá? Se fosse só maior do que 5, não tivesse essa barrinha aqui embaixo, então esse colchete não seria nesse sentido, do jeito que está aí. Seria um colchete no sentido ao contrário, ó, se tivesse assim. Se fosse só x maior do que 5, aí o colchete ficava ao contrário. Mas como o x pode ser 5, né? Tem que ser maior ou igual a 5, aí eu boto um colchete normal para o 5. E o infinito, como não é uma coisa fechada, não é uma coisa que termina, né? Você bota o colchetezinho como se fosse de intervalo aberto, o colchetezinho ao contrário. Tá bom? O colchete que fica do lado desse infinito é sempre o colchetezinho ao contrário. Tá? Então tá aí, galera. Vai ser de 5 até mais infinito. A opção correta vai ser a opção C de casa. Pode colocar aí, ó. Opçãozinha C. Beleza? Então, damos uma pequena reforçadazinha aqui na parte da equação, né? Não esqueça dessa regrinha aqui. Base entre 0 e 1, inverte o sinal da desigualdade. Base maior que 1, conserva o sinal da desigualdade.
tá? Raul, e bases menores que zero, bases negativas. Uma função exponencial, ela tem que ter a base sendo um número positivo. Por isso que só aparecem nos problemas, geralmente, bases assim, ó, entre 0 e 1 e bases maiores que 1. Elas não são negativas porque não caracterizam uma função exponencial, tá bom? Vamos lá. Vamos para a questãozinha de número 12.